E vou falar também números de Abel Ferreira, né, daquela coletiva que ele deu, falando sobre a questão dos cruzamentos, aquela, vamos dizer assim, troca de ideia, discussão ali na coletiva. E eu quero trazer um dado muito interessante sobre essa questão das movimentações e de cruzamentos, os gols da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras também frustra o seu torcedor, empata em 0-0, mas teve muito mais finalizações, muito mais volume de jogo contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu trago para vocês o quê? Cupom da Centauro, claro, Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Não esquece de usar e abusar desse nosso cupom da Centauro. E olha, obviamente, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos também, que é muito importante você deixar o seu like para fortalecer a gente aqui no canal, beleza? Bom, Abel Ferreira disse que teve aquele questionamento, porque que o Palmeiras usa muito do bola cruzada, e o Abel falou, mas os gols saem normalmente assim, de lançamento ou cruzamento e tal. Fiz um levantamento aqui, anotei, vi os gols, os lances e anotei aqui. Dessa primeira rodada do Brasileiro, vamos lá, 17 gols, 12 saem de cruzamentos e também de lances de lançamentos, né? 3 dos gols do Cruzeiro e Mirassol, 2 jogos no Grêmio e Galo, um dos gols do Fortaleza contra o Fluminense, 2 Fly Inter no empate, que aliás foi um belíssimo jogo, 2 o Vasco e Santos, que outro foi um jogo interessante também ontem, e o Bahia e Corinthians, os 2 gols do empate em 1-1, jogo que foi disputado lá em Salvador. Então você tem ali uma média muito alta desse tipo de jogada. O Abel, obviamente, entende que é uma estratégia, o time do Palmeiras sempre se utilizou dessa estratégia quando o time estava bem, né? Agora, evidentemente, o time está mal, gera uma crítica, e o próprio Abel Ferreira, né? Isso é uma informação importante para vocês. O próprio Abel Ferreira tem a plena convicção e a plena noção de que o time precisa evoluir, de que o time está em reformulação, são peças novas que estão chegando, são maneiras diferentes que você trabalha no dia a dia, e isso requer um tempo, né? Um tempo de adaptação. Está demorando um pouquinho mais? Me parece que está demorando um pouquinho mais. Mas aí é uma questão também de não achar que é o fim do mundo, né? O torcedor do Palmeiras obviamente ficou acostumado ou desacostumado, né, nos últimos anos, ganhando muito, e aí quando passa num momento de turbulência, de instabilidade, obviamente a crítica ela acaba sendo mais elevada, mas de fato a comissão técnica entende e está preocupada com a evolução do time, quer que o time dê respostas, mas isso não quer dizer que é só chutão, o Palmeiras é só cruzamento. O Palmeiras tem uma estratégia ali, e acho que esses números dessa primeira rodada provam um pouco de como às vezes, uma análise é feita em cima de qual critério, de qual lance, né, especificamente. Eu entendo que o Palmeiras, a transição meio campo e ataque, muitas vezes não está funcionando, que era uma marca muito forte do time do Abel Ferreira, né, de recuperar a bola e sair rápido em transição, e o time ter essa coisa da finalização, essa coisa de puxar a bola, de ter essa rápida movimentação entre os atacantes, né, muita velocidade, muita intensidade. Isso, de fato, o Palmeiras do Abel Ferreira tem ainda se adaptado, tentando buscar a melhor fase. E aí você vê que o Vitor Roque, que é um grande centroavante, chega e está tendo dificuldade. Flávio Lopes, tudo bem, perdeu um gol ontem feito, que normalmente se o jogador está com confiança, não perde. Mas são situações em que o Palmeiras está buscando essa evolução, faz uma autocrítica, e é claro que o torcedor tem todo o direito e está na razão de querer ver o time melhor, gostaria de ver o time melhor. Mas aí eu ouvi até de uma fonte do Palmeiras, poxa, Flamengo, que todo mundo aponta como favorito ao título, para ganhar tudo, tem um elenco, o trabalho do Felipe Luiz espetacular, empate em casa com o Internacional, que é outro bom time também, que está ali, e esse ano tem toda a expectativa de brigar lá em cima. Então é um campeonato complicado, é um campeonato difícil. Se você entrar naquela parte de, o cara é sommelier de torcida, tem que ensinar como é que o torcedor tem que torcer, ou o que tem que gritar, dá para entender, né? Dá para entender o torcedor, né? Mas o Abel também já apoiou a torcida do Palmeiras, já elogiou a torcida do Palmeiras em outros momentos, né? Em outras situações, em que você já viu ele exaltar demais essa torcida.
Me lembro quando teve aquele mosaico da Caravela, que ele ficou realmente tocado, emocionado. Era um outro momento do Palmeiras, era um Palmeiras vencedor. E assim, a música mesmo que o torcedor do Palmeiras canta pro Abel no Allianz, né? Abel Ferreira, palmeirense como a gente, né? Então, assim, é uma identificação, mas de fato, esse momento de instabilidade do Palmeiras dá uma afastada. E nos bastidores há esse entendimento de que, de fato, o time precisa melhorar, mas algumas situações acabam gerando esse conflito, esse embate. E aí eu trouxe esses números para vocês e um pouco desses bastidores de que acontece no Palmeiras nesse momento, certo? Você, como atacante artilheiro que foi, o que você acha do Vitor Roque? Porque o menino sai daqui com um status absurdo, o futuro gênio do futebol. Antes da gente falar do Hendrick, a gente falava do Vitor Roque, né? Surge no América Mineiro, vai pro Cruzeiro, na calada da madrugada Atlético Paranaense, Espanha, Barcelona, daqui a pouco o Barcelona joga ele pro Betis, já não começa a servir mais. O Bernardo já explicou 1000 vezes aqui o atrito que ele teve com o técnico na época, que não queria ele. Quem era o técnico? Chave. O Chave. Bom, enfim. Aí ele veio pro Palmeiras, a peso de ouro, para suprir todas as necessidades do ataque daquele 9 que o Palmeiras precisava desde que a Leila Pereira assumiu e prometia um 9. Porque o Rony jogou na posição, o Flávio Lopes está jogando na posição, de repente o menino tá aí e não conseguiu fazer um gol. O máximo foi aquele pênalti mandrake do Arboleda lá, que o tal do Flávio de Souza caiu na dele e deu aquela confusão toda com o VAR na época do Guarizo e não sei o que tal. De lá para cá, o Palmeiras não fez gol e o Vitor Roque muito menos. Qual a explicação que tem sobre esse jogador? Kaká, a minha opinião sobre o Vitor Roque como jogador é que ele é um craque. Ele é um cara que pode estar no nível de Rodrigo, de Vinícius Júnior. Ele tem capacidade para isso. Vamos lá, Eu acho que ele é um craque porque ele é um jogador. Falando o Vitor Roque dentro do campo. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que pensar. Porque tem o atleta e tem a pessoa. E tem quem gerencia a carreira dele. Então eu acho, ele como jogador, ele é um cara que tem futuro, é um cara de seleção, é um cara que tem características como um centroavante diferente que a gente não tem. É um jogador combativo, sabe fazer gol e tal. No Atlético eu fiz vários relatórios sobre ele. Né? Até para time de fase, sabe que eu trabalhei de scout no Olympique de Marseille, eu tenho um relacionamento com o pessoal de lá. O pessoal de lá muitas vezes me liga que está em outros clubes agora e fala, a gente quer trazer o Vitor Roque aqui, o que você acha? Eu falo tudo isso. Agora, eu acho que tem um erro na carreira do Vitor Roque, um erro de gestão de carreira. Ele sai do Atlético e vai para um Barcelona que ele não ia jogar. Baita negócio. Todo mundo ganha dinheiro, baita contrato, vai para um Barcelona que ele não tinha que jogar no Barcelona. Ele não ia ter espaço naquele momento. O titular é Lewandowski. Né? Não tem como jogar. Daí fala assim, não se adaptou na Europa. Cara, lógico que não vai, o cara não vai jogar. Daí colocam ele no Betis. Que também era um time que não tinha nada a ver com ele. Mas porque tinha um contato de um secretário técnico, não sei, não vou entrar nisso aí. Daí coloca no Betis. Daí vem pro Palmeiras. Maior venda do futebol brasileiro, maior negociação, contratação. Entra no Palmeiras, que tá meio assim, não encaixa. Não encaixa. Eu acho ele um baita jogador, cara, mas eles estão colocando ele no momento errado, nos times errados. E daí o moleque vai perdendo, daí perde confiança, daí perde moral, daí começa a colocar um monte de interrogação na cabeça. Pô, será que eu sou esse cara mesmo? Será que eu sou jogador de Atlético Paranaense? Nada contra o Atlético. Ou sou jogador de Barcelona? Sim, mas o que tá errado aí? Porque o Abel tem que escalar o cara. O cara foi contratado a peso de ouro. Mas será que ele é o cara certo para aquele lugar? Então, mas não falta jogador na posição do Palmeiras hoje? A gente tá vendo a falta. Só que ele vai lá e não tá resolvendo. Eu acho que falta. Ele teve um lance ontem, cara, que se é no Atlético ele faria. Uma bola que vem na área e vai de cabecear. Na hora que ele vai cabecear sozinho, ele cabecear a bola bate aqui e vai lá pro outro lado. Eu acho que o estilo de jogo do Palmeiras não favorece o Vitor Roque. Eu também acho. É muita bola cruzada sobre a área, como o nosso companheiro Pedro Marques questionou o Abel de forma pertinente. O Vitor Roque não é esse jogador. É jogador para correr em profundidade. Atacar o espaço e receber a bola em profundidade. Correndo, na corrida. Ele é um jogador forte. Jogador que tem técnica. Não é jogador para ficar cabeceando bola. E outra coisa, Bernardo, além disso também, cara. Você vai chegar num time que nem o Barcelona ou que nem o Palmeiras, que tem a bola a maioria do tempo. Que a maioria dos jogos vai pegar todo mundo lá atrás. Todo mundo fechadinho e tal. Agora, como que ele fazia muito sucesso no Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense ia jogar contra o Corinthians, ia jogar contra o Flamengo, ia jogar contra o Inter, ia jogar contra o Grêmio, o São Paulo. O que acontecia? O Atlético ficava aqui. Ele tinha 40 metros, ele tinha 50 metros. Quando o time roubou a bola, ele rompeu, que nem você falou. Porque favorecia o jogo dele. Agora, cara, o Palmeiras, a maioria dos times que vai pegar o Palmeiras vai esperar o Palmeiras, não vai sair para agredir o Palmeiras. Como não sai para agredir o Barcelona. Agora, um jogador com a característica dele não consegue jogar, porque ele precisa de espaço, ele precisa de romper atrás. Cara, o time que vai jogar contra o Barcelona, o último zagueiro está na linha da área. Ele tem o espaço da área para jogar. Quando você vai jogar contra o Atlético, o time que vai jogava contra o Atlético, vai pra frente, vai dar o campo inteiro, vai dar os 50 metros do campo pra ele jogar. E por isso que ele fazia sucesso. Por isso que eu acho que, além da contratação, do valor financeiro, do que tem que fazer, do empresário que conhece o outro, que conhece aquele lá e vai pra frente, vai pra trás, o cara que faz essa negociação tem que entender aonde ele vai jogar, como joga aquele time. E daí não dá certo. E daí culpa o menino, fala que o menino não se adaptou, que não sei o que lá, que é frio, que não a comida, que ele saiu muito cedo. Não é isso, cara. Não é isso. A coisa tá por trás. É como a gente falou outra coisa. É fácil tirar das costas e jogar na culpa do jogador. Nada como um especialista para explicar, com propriedade, como fez o Jamel aqui. Eu entendo o momento, mas é que eu acho que... Se o Maurício estiver bem, ok. Eu escalo o time com o Emiliano, a Evangelista e Maurício. Beleza. Tudo bem. 3 zagueiros, 2 atacantes. Esse modelo com 2 atacantes, ou ele muda, ou ele vai matar o Estevão. Matar no sentido futebolístico. Ou ele muda, ou ele põe o Estevão de 10, ou ele põe o Estevão ao lado do centroavante. Vamos dizer que o Paulinho volte, certo? Aí você faz o quê? Com o Estevão, Paulinho, esse monte de cara bom no meio pra frente. Eu ponho o Estevão pra trás. De meia. Meia e Paulinho e Vitor Roque. E 3 zagueiros, meu irmão. É banco. Então, é isso que eu tô dizendo. Não tem problema, elenco é pra isso. Entendeu? Na minha concepção, respeitando
a sua, entendeu? É banco, a gente tá vendo isso. O cara não tá bem, não está bem. O Veiga não está bem. O Maurício era artilheiro do time, machucou. Se ele voltar bem, naturalmente ele vai ser o camisa 10. Vai jogar ali como meia. O que dá para entender, o que dá para pensar é jogar com 4 no meio. Entendeu? Mas se você, de novo, neste modelo que ele tem dito aí, que é a nossa forma rota de ataque, os externos 2 contra 1, ele vai matar o Estevão, cara. Não adianta ter o Estevão no time, é inútil. É que eu acho o elenco incompatível para 3 volantes. Eu acho assim. Você nem tem tantos volantes assim para jogar com 3 e ainda vai desperdiçar a chance de pôr um monte de cara bom na frente. É só uma visão que eu tenho. Você adora volante, Renato? Eu gosto de bons volantes. Né? Eu estava pensando, quando vocês estavam falando, nesse mesmo mês do ano passado, o Abel começou a esvaziar o Hendrick, né? Acabou o Campeonato Paulista, ele começou a romper o cordão umbilical porque ele ia perder o Hendrick no meio do ano. E assim que acabou o Paulista, o Hendrick foi o herói da conquista, um dos melhores jogadores da conquista do Paulista, já tinha sido do brasileiro. E ele começa a fazer a transição do time para não depender mais do Hendrick, digamos assim. Esse ano tem uma diferença grande, né, em relação ao Estevão, porque o Palmeiras ainda tem o Super Mundial. Porque se você for contar 10 rodadas brasileiras, pro Estevão não vale nada. Faltam 11, 6 rodadas da Libertadores de classificação, o Palmeiras vai classificar. 2 de Copa do Brasil, é o que falta. O brasileiro vale muito, pelo amor de Deus. Para ele, tá, eu entendi. Não, entendi. agora ele tem muito mais opções que o ano passado. Isso que nós estamos tentando. Aonde colocar o Estevão na melhor, adaptar o time ao Estevão mais confortável. Se ele vai jogar só mais 10 partidas, talvez isso não valesse a pena. É mais fácil para ele colocar de 10, porque ele já tem mais 2 10 no banco. Pode ser, pensando já na substituição futura. Sim. Mas acho que o Mundial pesa muito para o Estevão ser fundamental até o fim do Mundial. E não como ano passado, o Ender vai para a Copa América. Então, quer saber? Quando eu estiver na hora de ajeitar o time, o cara vai estar na seleção A gente brasileira. fez contagem agressiva dos jogos, lembra? Isso. Porque faltavam poucos. Então. Mas tem um detalhe aí que você toca que eu acho interessante, que é o Mundial. Se for no Mundial no 4-3-3, do jeito que tá, eu vou ficar aliviado, porque vai ter 20 dias para preparar o time para o segundo semestre. Claro, volta. porque não dá. Ou ele muda e joga de forma mais consistente atrás. Pense na temporada. Sim. Jogos de Libertadores, fora de casa. Vocês têm noção, o Palmeiras jogar com o Inter, depois vai pro Fortaleza, depois vai a Bolívia. Na mesma semana. E antes do Inter, o Corinthians, né? Sim. Aí não, o Corinthians em casa, o Cerro, Corinthians, Inter, Fortaleza e Bolívia. Isso aí. Se você não tiver consistência defensiva, Nem adianta. isso que o torcedor do Palmeiras espera, que as coisas comecem a melhorar um pouco, porque, sincero e honestamente, quando o Palmeiras vai mal, ele é vice-campeão, né? Ele chegou em segundo lugar no estadual, aos trancos e barrancos, levou o time para a final. O ano só está começando em termos de desafios que ele vai ter. São desafios grandes, enormes, né? E a informação que ontem a gente colheu é que há um incômodo grande deles, da comissão técnica. Você pensa o seguinte, o que sempre foi o diferencial do trabalho do Abel nesses 4 anos, caminhando para 5, né? Todo o trabalho que é feito não só por ele, na ponta final ali, mas pela comissão dele. Né? São profissionais que eles não podem ter ficado careca de um dia para o outro. Eu levei 57 anos para ficar careca e fiquei, ok. Mas eles não podem ter ficado careca em um ano, em 2 meses, em 4 meses. Então ali não tem nenhum cara que não conhece futebol, que não faça bem a integração com a base, que não analise bem os adversários. Né? Hoje é terça, né? Geralmente na terça eles se reúnem para conversar, para avaliar o que está sendo feito, e acho que nessa avaliação há um incômodo, cara. Os caras estão incomodados, e tem que estar mesmo. Senão, entre eles estão incomodados. Claro, Entendi. claro, porque senão passa a impressão que está tudo certo, que vai aí, vai indo, perde aqui, perde lá, a troco do que já ganhou. Eles sabem que isso já acabou. O Abel conhece já o Brasil, o Abel é quase brasileiro. Ele já pode, inclusive, né, se quiser, ou não, tem que ficar mais um ano, sei lá. Ele sabe como funciona, não é no Brasil, é no mundo. A vida é assim, cara, entendeu? O Guardiola viu uma declaração dele, dizendo que o que faltou pro City tem faltado é alma, é espírito, né? Tem horas que as coisas se perdem. Agora, o que eu espero é que ele consiga rapidamente formar um time com jogadores novos. Porque para mim é muito claro que aquele Palmeiras dele, vencedor, que virava os jogos, acabou naquela bola na mão do Gomes no ano passado. Entendeu? Ali há um sentido para aquele jogo, aquela eliminação para o Botafogo, que fica muito claro. O elenco mudou bastante. Zé Rafael saiu, o Rony saiu, o Menino saiu. São vários jogadores que já saíram, o Rony, e que chegaram novos, tá? E no meio do ano, antes da janela, o Palmeiras vai trazer mais um jogador para substituir o Estevão, tá? Pode ser 2 se o Rios for embora. Eu espero que essa negociação com o Rios se concretize efetivamente, se isso acontecer na janela do Mundial, ou antes ou depois, né? E é isso que eu consegui colher de informação ontem, desse incômodo, dessa irritação, de que, de fato, o que eles estão entregando em termos de trabalho é muito pouco, entendendo que mudou bastante, que o elenco está diferente, que ele usou o estadual para fazer os rodízios que tinha que fazer, e nesse aspecto ele tem o meu apoio total, né? Mas é óbvio que se perder um título para o Corinthians tem tem sequela, como diz o Arnaldo, e o torcedor não está feliz, não está contente, né? Como que eu meço isso? Eu meço nas minhas atividades, no meu outro CNPJ paralelo, que é as lives raiz, quer dizer, a paciência das pessoas acabou, entendeu? Acabou, os caras não têm mais saco, mais paciência, inclusive para aguentar esse tipo de ranhetice.
né? Esse tipo de comportamento meio infantil. Né? Não grita, campeão, vocês ouviram aí. Chega disso, cara. Vamos trabalhar, fazer o time melhorar, porque só vai mudar se o Palmeiras jogar bem e ganhar. Aí, ponto. Acabou. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando de quem? Nós tá falando realmente do Palmeiras. Se você viu no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar também a sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.